Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós novamente para mais uma aula de produção textual, redação, né? E dessa forma, um ensino remoto, vocês aí, eu aqui, um pouco distantes, mas juntos para termos um ótimo aprendizado, certo? E eu desejo para vocês tudo de bom, que seja um período de produtividade, de aprendizado e de organização. Falando em organização, hoje o nosso tema será o gênero textual diário. Diário, geralmente quando nós falamos na palavra diário, sempre que vem à nossa mente é um caderno diário, né? Cheio de enfeites, em que alguém, né, escreve os seus segredos e passa o tempo todo tentando esconder suas histórias, principalmente escondendo dos irmãos mais velhos, né? Mas para mim, eu tenho aprendido ao longo do tempo que o diário é uma poderosa ferramenta, gente, é uma poderosa ferramenta para o seu desenvolvimento, para o meu desenvolvimento pessoal. Olha, pensa assim, é uma ótima maneira, tá? Para mergulhar na bagunça que está dentro da nossa mente, da nossa cabeça. E quando você para organizar isso, escrevendo, muita coisa vem à tona, né? E fica registrado, certo? Então, falando em diário, eu queria assim compartilhar com vocês. Eu deixei assim no roteiro de aula de vocês, tá? Dois vídeos, dois links para vocês assistirem, tá? E esses links estarão explicando um pouquinho melhor sobre esse gênero textual. Mas mesmo assim, eu gostaria rapidamente de compartilhar para vocês esse gênero diário, que ele é um tipo de texto pessoal em que a pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. É o dia a dia. Pensa assim, ó, aquilo que é importante para mim, quem sabe não será para você. Então, para isso eu preciso de um diário para eu contar, certo? E aí, ainda que com a expansão da internet, pensa assim, o diário manuscrito tem sido pouco explorado, certo? Muitas pessoas não fazem mais isso. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta, outros não, certo? Na comunicação virtual, os blogs, que vocês já devem ter ouvido falar, se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características, por isso são comumente chamados de diários virtuais. E aí, trabalhando um pouquinho mais, além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que relatam experiências sobre determinado passeio, por exemplo. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Então, observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunhos que revelam uma época. Pensa assim, ó, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, que inclusive está na página 45 do nosso livro de português. Tem ali um pouquinho, logo acima aqui, né, ó, aqui falando um pouquinho sobre a Anne Frank, em que a autora, adolescente e judia, aborda sobre os dias que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Imagina, hoje nós podemos aprender muito com aquilo que ela escreveu, porque ela deixou registrado no papel. Imagina se você fizer isso também, não na mesma experiência, mas algo que venha a ficar registrado. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários que, além dos textos, gente, podiam incluir fotos, isso você pode colocar, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Eu mesmo, no meu diário, sempre colocava uma poesia ou uma letra de uma música que me atraía muito, certo? Bom, eram também chamados de agendas, não somente diários, mas também agendas, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. Por isso que nós falamos assim, querido diário, certo? Mas você pode colocar outro nome também. Tem gente que coloca um pseudônimo para o seu diário. A palavra diário, gente, do latim diarium,
está relacionado com o termo dia e pode ser considerado como uma autobiografia. E nós trabalhamos sobre isso, a autobiografia. Mas eu gostaria de deixar para vocês também algumas características ou algumas das principais características dos diários. E são elas, vamos ver? Podem ser relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, porque a pessoa vai estar falando sobre ela, né? Ou de outro, tanto faz. Registros em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade e espontaneidade, quer dizer, alguma coisa que venha sugerir, né? Sugestões apenas. Escrita confessional, como eu falei para vocês, um vocabulário simples, presença do vocativo, porque você fala querido diário, você está conversando com alguém, você está invocando o nome daquela pessoa, né? Que é o diário. Linguagem informal, você escreve como você quiser, você usa a linguagem do dia a dia. E todos os diários são textos assinados, certo? Bom, eu queria só lembrar também, quando você for escrever o teu diário, né? Você vai ter que seguir uma estrutura textual como fazer um diário, tá? Embora não apresentem uma estrutura fixa, por favor, não é fixa, tá? Os textos do diário podem ser estruturados da seguinte maneira. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que sempre tem que ter uma data e o local, porque às vezes você escreve essa folha do teu diário, você vai estar num lugar, no outro dia você vai estar em outro lugar. E a data também, o ano, porque quando uma pessoa pegar o teu diário, quando você for reler depois de adulto, eu mesmo esses dias atrás, eu peguei o meu diário de quando eu era solteira e eu fui ler algumas coisas importantes que aconteceram comigo. Algumas coisas eu falei, meu Deus, eu não acredito. Outras eu dei risada. Outras eu falei, puxa vida, que legal, né? Isso valeu ter acontecido comigo porque eu amadureci. Então não esqueça da data e do local. Agora pensa assim, lembrem que você também tem que ter o vocativo. O vocativo geralmente é incluído no começo do texto. Querido diário, querido amigo diário, seja lá como você quiser denominar, tá? Em alguns as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Então você seja criativa na tua criação, certo? Na tua escrita. Depois vem o corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações que você ou o autor está querendo registrar, certo? E logo depois, quando você terminar toda o teu desenvolvimento, né? Você vai assinar. Normalmente os diários são assinados a cada dia. No final do texto aparecem o primeiro nome do autor. Além disso, alguns apresentam uma expressão de despedida, boa noite, ou abraços, ou até amanhã, quer dizer, que irá dar uma continuidade àquele momento de escrita, de intimidade com o teu diário. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, mas eu quero que vocês lembrem que isso daí já foi um pouco trabalhado em sala de aula, certo? Mas eu gostaria que agora isso se amadurecesse de uma forma mais produtiva mesmo, tá? Porque quando nós trabalhamos isso na classe, na aula, foi feito rapidamente ali, mas agora, olha só qual será a tua atividade. De acordo com as características dos diários pessoais, você vai produzir um texto seguindo o modelo de estrutura exposto no documento que você vai ter lá, né? O roteiro de aula, que é sobre o gênero textual diário. Então, você vai escolha um tema que ache relevante, por exemplo, um acontecimento marcante, o primeiro dia de aula, a morte de uma pessoa querida, uma apresentação, uma conquista. Esse período de isolamento social que nós estamos vivendo, gente, eu tenho tanta coisa para escrever desse período aqui, sabe? Até o aprendizado que eu tô tendo de me comunicar com vocês nesse ensino remoto, nossa, para mim foi demais. Eu vou ter muito para escrever. E dentre outros que você pode relatar, tá? Você não pode dizer, eu não tenho nada para contar. Tem sim. Só o fato de você viver até hoje, você tem muita coisa para contar, certo? Então você vai escolher um tema só.
Você poderá escrever no seu caderno ou digitá-lo, tá? Depois de pronto, você vai tirar uma foto e vai enviar para mim pelo e-mail, certo? Que eu já deixei lá no nosso roteiro, certo, pessoal? E eu desejo de coração um bom trabalho, um ótimo trabalho. E não esqueçam de dar uma olhadinha no nosso livro, tá? Em aprender um pouquinho mais. E eu quero só deixar mais uma questão assim, ó, que eu queria ler do nosso livro, pode ser? Muitos escritores, quem sabe você não vai ser um escritor, hein? Muitos escritores encantam seus leitores utilizando o gênero diário. Há vários para todos os gostos, né? Como já foi citado, a Anne Frank, né? É um exemplo de diário ficcional, certo? Ela relata a história, né, da adolescente judia que registrou como foram os seus dias quando esteve no esconderijo na Segunda Guerra Mundial. Publicado em 1947, depois da morte dela, o diário serviu como um emocionante depoimento sobre o Holocausto e a guerra. Que triste, né? Nossa vida. E já foi lido por milhões de pessoas e a sua história teve várias versões em livros e filmes. Imagina se o meu diário virar um filme? Nossa, enfim, vai ser muito legal. Gente, eu desejo para vocês tudo de bom. Um abraço assim, ó, um abraço distante, mas bem com meu coração bem perto de vocês. Um abraço, até a próxima aula, hein? Me encontrarei com vocês. Beijos!